Olá, seja bem-vindo, tudo bem? Meu nome é Robson Dias e hoje estou com esta foto em especial que é de uma amiga de trabalho, né? A fotógrafa, e ela estava com um pouco de dificuldade para efetuar a troca das cores das roupas dos pais, né? Aqui no Photoshop. Então, a ideia realmente seria te trocar os tons de cores para aproximar da cor que a bebê está utilizando, né? Essa foto ela me mandou pelo WhatsApp, né? Então a foto ela já sofre bastante perda de qualidade, mas de qualquer forma para fins didáticos é possível utilizar, né? E antes de começar a troca das coisas, eu vou só fazer uma edição bem rapidinho aqui, só para melhorar um pouquinho, né? Que ela está um pouquinho escura, né? Então, para isso eu vou começar dando Ctrl J para duplicar a camada, né? Vou lá em filtro, filtro do Camera Raw, e aqui dentro do Camera Raw eu vou fazer uma edição super básica, né? Então eu vou começar aqui pelo menos os tons brancos, os pretos eu vou tirar um pouquinho, acho que está um pouquinho forte, aumentar o contraste para dar um pouquinho de volume, os realces, as sombras eu vou aliviar bastante, que tem bastante sombra, e a exposição eu vou aumentar um pouquinho. Vamos ver, eu vou dar mais aqui para ver um pouquinho mais de perto. Acho que já está bom. O contraste, o cabelo também já dá para ver certinho. Então, para fins didáticos, acho que está bom. Vamos ver aqui a exposição. Aqui está um pouquinho complicado, porque uma parte dele está bem escura, outra está bem clara, né? Mas aqui acho que eu cheguei num ponto bacana, então ok. Comparando antes e depois já dá uma boa diferença, né? Então vamos lá. Então o primeiro passo aqui começar selecionando os trechos que eu preciso alterar a cor. Então, para selecionar, eu também tenho várias formas. Uma, por exemplo, é pegar a ferramenta de seleção rápida, né? Então, vai lá na ferramenta de seleção rápida, ou pressiona o W, né? Clica, segura, e o Photoshop, como já tem uma alta área de contraste, aqui uma boa diferença entre tons, aqui o Photoshop já pegou praticamente o braço inteiro aqui, né, a manga inteira, né? Inclusive pegou uma parte a mais aqui da seleção, que é a orelha aqui da roupa da bebê, né? Então eu preciso remover essa seleção. Então para isso eu vou aumentar o zoom segurando Ctrl e a barra de espaço, clico, seguro e arrasto, né? Ou simplesmente eu venho aqui e troco de ferramenta, também não tem problema, tá? Se observarmos aqui, na ferramenta de seleção rápida, ela tem um sinal de mais, né? Então, se eu segurar a tecla Alt, o símbolo vira menos. Então, significa que eu vou tirar a seleção de certos trechos que eu tenho na tela, né? Então, é só pressionar o Alt, clicar, segurar, e o Photoshop ele já começa a remover a seleção de certos pontos. Então, eu vou começar removendo aqui de alguns pontos que eu acho que precisa tirar, né? Só clicar, segurar e passar, né? Essa ferramenta eu não costumo utilizar muito quando tem áreas desse tipo, porque ela acaba não sendo tão precisa, mas ela funciona super bem, né? Aqui também, pronto. Aqui eu já preciso selecionar, então eu solto a tecla Alt, clico seguro e vou passando. O Photoshop ele já vai selecionando tudo que está ali próximo do mesmo tom. Aqui tá ótimo, pegou até um pouquinho fora, mas não tem problema. Para o nosso fim aqui didático tá ótimo. Já fiz uma seleçãozinha aqui. Vamos ver. Aqui também eu preciso selecionar. Ficou com um sinalzinho de mais na seleção rápida. Perfeito. Vou passando com cuidado. Tá ótimo. Aqui ele selecionou também. Ctrl barra de espaço para aumentar o zoom. Aqui, para ficar um pouco mais refinado, vou pegar a ferramenta laço, né? Se você já tem um pouquinho mais de coordenação, dá para selecionar também e tirar a seleção. Então, no meu caso aqui, eu vou tirar um pouquinho a seleção que invadiu, né? Então, para isso, eu vou segurar a tecla Alt, ficou menos na ferramenta laço, e vou fazer uma desseleção. Clica, segura, e ele já vai remover um pouquinho. Aqui no caso, uma parte eu preciso acrescentar, então eu seguro o Shift para adicionar essa nova seleção que já existe. Então fazer um contorno aqui, se você já tem uma boa coordenação com a ferramenta, né, com esse tipo de seleção, fica ótimo também, não tem problema.
segura o Shift e faz uma seleção um pouquinho mais refinada. Tá ótimo. Aqui estou usando várias formas para você observar, né, como você pode selecionar também, não tem problema. Alt, para tirar um pouquinho da seleção. Aqui para mim já está ótimo. Alt, para tirar a seleção da onde invadiu. Aqui, no nosso caso, já está ótimo. Já dá para trabalhar com o que a gente precisa aqui. Então, segura o Shift, seleciona um pouquinho a mais. Aqui não está uma seleção perfeita, né? Que não é o objetivo aqui da videoaula, né? Então, vamos lá. Segura o Shift só para ficar um pouquinho mais bonitinho, né? Pronto, agora eu faço vou tirar a seleção de uma forma mais precisa. Pego a ferramenta Zoom e dá uma olhadinha. Perfeito, tá certinho. Aqui eu também tenho a manga. Seguro, pego a ferramenta Laço, que eu gosto bastante. Tenho um pouco de habilidade com essa ferramenta, né? Então, Alt para tirar a seleção e o Shift para adicionar a seleção. Então, já tem uma seleção feita. Aqui eu também tenho essa parte aqui que eu posso selecionar também. Então, já vou adicionar esse pedaço na seleção, não tem problema. Aqui eu também tenho outras ferramentas, né? Então, a de laço poligonal, que eu posso simplesmente segurar o Shift para adicionar, clico e vou fazendo aqui o caminho que eu preciso. Fica até mais fácil em alguns momentos, né? Então, fazendo a seleção aqui só dos trechos que eu quero, segurando o Shift, porque eu já tenho uma seleção existente, então eu já vou adicionar. Então, aqui está perfeito para a gente começar a trabalhar. Então, o primeiro passo foi selecionar o trecho que eu preciso mudar a cor. O passo seguinte é vir aqui na ferramenta onde eu tenho várias máscaras, né? E escolho matriz saturação, né? Automaticamente o Photoshop ele já vai colocar uma espécie de uma máscara aqui acima da camada que eu estou trabalhando. E dentre as opções que eu tenho aqui, eu marco a opção colorir, né? Aqui ele já até me jogou aqui um tom que já estava que eu já havia utilizado anteriormente, né? Mas no meu caso aqui, como está mais para o vermelho, né, e que é rosa, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a saturação, vou jogar tudo para a direita, para eu ver o tom real de cor que eu estou utilizando, e vou escolher lá no rosa, por exemplo, que é o que a gente precisa. Aí eu achei um tom de rosa aqui e vou baixar a saturação para deixar essa escolha mais natural possível, né? E vou ajustando aqui conforme eu vou precisando. Então, achei um tom aqui que eu acho legal, né? E a luminosidade também eu vou ajustar um pouquinho para não ficar aquela coisa tão artificial, né? Então, acertei aqui, pego a ferramenta Zoom, né? Já para visualizar melhor. Então, aqui aparentemente já está um tom certinho, né? Então, para mim está ótimo, né? Já deu para melhorar bastante. E agora aqui eu vou fazer o mesmo processo com a parte de baixo da roupa da mãe. Então aqui, como tem vários pedaços, né, tá com curvas, né, então eu posso utilizar uma outra ferramenta de seleção, que é a ferramenta chamada, que é a ferramenta caneta, né? Então, não é todo mundo que utiliza a ferramenta caneta, né, por ela ser meio chatinha de usar no começo, principalmente na parte de aprendizado, mas é legal. Então aqui eu estou dando Ctrl / espaço para aumentar o zoom, peguei a ferramenta caneta, lembrando que eu já posso até tirar a outra seleção, né? Então eu vou pegar aqui, clicar uma vez, pego a ferramenta caneta e vamos lá. Então o primeiro passo aqui, eu vou começar selecionando o trecho que é para mudar a cor. Então eu peguei a ferramenta caneta, clico uma vez para gerar o primeiro nó e eu posso ir clicando várias vezes, né? Fazendo um monte de pontinhos que vai ser a nossa seleção, né? Deixa eu deixar aqui o preenchimento sem nada. Tenho esta opção, né? Dá um pouquinho de trabalho, mas
ela acaba sendo útil para curvas bem pequenas, né? E tenho a outra opção, segurando a barra de espaço para arrastar, né, a imagem inteira. E tenho a outra opção que eu pego o ponto de onde eu parei, clico num ponto mais distante e o Photoshop ele vai traçar uma linha. Neste caminho, se eu parar mais ou menos no meio ou em algum outro ponto, a caneta vai apresentar um sinalzinho de mais. Então, eu clico uma vez e o Photoshop já vai me adicionar um nó extra aqui com duas opções de ajuste de curva. Então, segurando a tecla Ctrl, eu consigo arrastar esse nó para onde eu preciso. E aí o Photoshop ele já faz a curva. Se essa curva ficou um pouquinho fora do que eu espero, eu tenho as duas ferramentas aqui para fazer uma curva melhor. Então, eu seguro a tecla Alt, clico seguro nos nós e vou arrastando para melhorar. Clica, segura do outro lado, posso ir para baixo e para cima, para a direita e para a esquerda, para melhorar o nó. E pronto. Barra de espaço, arrasto. Aqui eu vou fazer a seleção só da parte de cima, tá? Tem as alcinhas, mas eu não vou fazer nesse momento. Pego no final da roupa, clico de novo, adiciono um nó a mais, Ctrl e arrasto para cima. Aqui a curva já ficou bem certinha, né? Então, vou deixar assim mesmo, porque depois eu tenho a alça, seguro aqui, clico mais uma vez, adiciono um nó no meio, barra de espaço para arrastar. Aqui eu tenho o caminho do braço, adiciono um nó extra. E vou adicionando aqui seguindo o caminho da roupa. Prontinho. Vou selecionar um pouquinho da parte de fora. Se eu adicionar nós a mais, eu posso vir em cima desse nó, que vai virar um sinal de menos ao lado da caneta, e vou clicando, ele vai removendo esses nós adicionais, né? Barra de espaço, arrasto, vou apertando, pode ser para o lado de fora. Vou continuar fazendo a minha seleção. Aqui tem uma curva, eu vejo onde termina a curva e adiciono um nó, adiciono no meio, Ctrl, arrasto, já ficou, barra de espaço para trazer a imagem para cima, veja onde terminou a curva, mais ou menos aqui, adiciono um nó, adiciono no meio e tá ótimo. E existe uma outra opção também, além dessa ferramenta que faz simplesmente clicar, né, e trazer um novo ponto, que é clicar e já direcionar para onde eu quero fazer a curva. Clica, segura e ele já vai criar os pontos de curva. O importante é onde tem o mouse, né, o ponteiro do mouse, ele já levar para o ponto seguinte que será feito o próximo nó. Então, já vai ser mais ou menos aqui, então eu já deixo. Alt para trabalhar com o nó e aqui eu já tenho uma seleção mais ou menos certinha, tá ótimo. Adiciono um próximo nó aqui, então vou fazer desse jeito para ficar mais fácil o entendimento. Aqui pegou o lado de dentro do braço, arrasto, aqui o Alt para fazer uma curva melhor, o Ctrl para trazer o nó inteiro. O Alt aqui já tá bom, aqui pegou um pouquinho também, o Alt para trabalhar com um nó específico, tá aqui, barra de espaço para arrastar, aqui tem um segundo nó, aqui tem uma curva, eu vejo onde ela termina mais ou menos aqui, adiciono um nó no meio, Ctrl para arrastar, já fez a curva certinho, aqui adiciono mais um, e clico para finalizar no primeiro nó que foi criado. Feito isso, o Photoshop ele vai demarcar toda a área, né? Uma vez que demarcou, eu clico com o botão direito em cima da demarcação, criar seleção e nova seleção. Se eu já tivesse uma seleção anterior, eu utilizaria a opção adicionar a seleção, tá? Mas como é a primeira, ok. Então, eu já tenho a primeira área selecionada. Eu tenho também as alças que eu posso também selecionar. Então, eu vou pegar a ferramenta caneta, que eu já estou com ela, vou começar a seleção. Clico uma vez e vou indo. Aqui eu vou fazer rapidinho.
Adiciono um nó e vou começar a fazer aqui. Tentar fazer um pouquinho melhor, um pouquinho, né, para ficar mais ou menos certinho, só para fins didáticos. Vou selecionar aqui não de uma forma tão precisa. Tá ótimo aqui. Adiciono uma curvinha aqui também. Selecionando a alça. Vou pegar um pouquinho da pele. Adiciona. Ctrl para arrastar, né? Adiciono de novo, fazer essa curva. Tá ótimo. Clico no primeiro nó que foi criado. Botão direito. Criar seleção. Como eu já tenho uma, eu irei adicionar a seleção. Então, mais um trecho. Vou selecionar a outra também, a outra alça. Clico no ponto mais distante. Aqui pegou um pouco da pele. Alt, barra de espaço para arrastar para a imagem inteira. Adiciono um novo nó. Aqui no final também. Aqui para fazer uma seleção rapidinho. Pronto. Tá ótimo, só para aprendizado. Aqui. Pronto. Poderia usar outras ferramentas também. Seleção. Criar seleção. Adicionar. Ok. Ferramenta Z. Ajustar a tela para dar uma olhadinha como ficou. Aqui eu tenho esta alça. Ferramenta caneta. Vou selecionar aqui rapidinho. O mesmo processo. Também ficou um pouquinho fora, não tem problema. Aqui vou apagar esse nó. Perfeito. Adiciono. Vou adicionar mais um. Ótimo. Botão direito, criar seleção. Adicionar a seleção. Ferramenta Zoom para dar uma conferida. Né? Aqui tem a outra alça também. Ferramenta P. Aqui. Perfeito. Aqui tem um pouquinho do cabelo. Vamos lá. Pronto. Botão direito, criar seleção, adicionar a seleção. Perfeito. Então, aqui eu já tenho a roupa selecionada e à medida que eu vou usando a ferramenta caneta, ele vai me gerando várias seleções aqui. Então, eu vou pegar minha imagem aqui, vou fazer o mesmo processo. Vou adicionar uma camada, matriz saturação, uma camada, né, de tratamento. Troco a opção que está padrão para colorir, dou um zoom na imagem para visualizar um pouco melhor e aumento toda a saturação e por último eu escolho o tom de cor. Aqui vai ficar mais ou menos este, para ver a cor real que eu estou usando aqui embaixo, que é um rosa mesmo, né? E vou baixando a saturação para chegar no ponto que eu desejo. Aqui também a luminosidade eu posso aumentar ou diminuir, aí eu vou acertando para ficar o mais natural possível. Vamos ver. Aqui aparentemente já está bom. Vamos lá. Acho que já está bom aqui. Perfeito. Foi feito isso. Resolvido. Então aqui eu já tiro a camada, né, com a matriz de saturação, eu já consigo ver bem a diferença. E o mesmo caso da roupa dele. Perfeito. Então, ferramenta Zoom, ajustar, e aqui eu já posso continuar com o meu tratamento. A parte de seleção eu posso manter, se eu quiser, né, ou eu posso selecionar todas elas e excluir. Não tem problema, né? Aqui, uma vez que eu finalizei, eu vou segurar Ctrl, Shift, Alt, E para virar uma camada nova e ver o antes e o depois. Se eu fosse utilizar esta seleção
para outras cores, por exemplo, uma loja de departamento, que eu poderia fazer? Manter a seleção de todas elas, né? E dar um Ctrl J, por exemplo, para duplicar somente os trechos selecionados. E aí eu vou mudando as cores usando o mesmo princípio aqui, né? Então, aí você teria várias camadas dos trechos selecionados e aí só iria trocando as cores para cada camada e aí você teria várias cores da mesma seleção, né? Mas no nosso caso aqui não tem necessidade, né? Então vou editar, avançar uma etapa que eu acabei apagando um pouquinho a mais, mas não tem problema. Apaga, seleciona tudo, apaga aquelas camadas de seleção. Vamos ver. Editar. Pronto, está aqui. Ferramenta P, todas elas estão aqui. Opa. Criar seleção, ok. Voltei a selecionar. Então, se eu precisar, ela também está, né? Então, todas elas estão aqui certinhas. E aqui é o mesmo caso. Então, vou abrir o painel, colorir. Vou escolher novamente o tom, que é mais ou menos aqui, e vou fechar. Vamos ver aqui. Perfeito. Vamos lá, voltamos ali com tudo. E agora eu vou continuar com o processo de edição. Ctrl Shift Alt E, Ctrl J duas vezes para duplicar. Seleciona a camada, filtro, desfoque gaussiano. Dá uma desfocada, já está bem aqui, já está 3,5, está ótimo. Pego a camada de cima. Esse processo que eu estou fazendo eu já fiz no vídeo anterior, né? Estou fazendo rapidinho, aplicar imagem, onde eu estou separando a parte de textura, né, das cores. Essa aqui é uma imagem de 8 bits, então eu já vou usar a mesclagem Subtrai 2 128. Luz linear. Pega a ferramenta Zoom. A ferramenta de mistura, que é o pincel. Vou fazer um tratamento rapidinho aqui na pele, só para nós termos uma imagem finalizada. Essa parte de edição eu já fiz num vídeo anterior, então é só dar uma pesquisada aí no canal que vai encontrar. Aqui. Rapidinho, só para não deixar sem nada. Perfeito, tá ótimo. Aqui eu estou tirando as manchas e ao mesmo tempo preservando a parte de textura, né? Vamos lá na BB agora. Aqui também tem um pouquinho de mancha. Essa parte de tratamento de pele. Perfeito, reduzir o tamanho. Acho que só aqui. O olhar dele tem um pouco escuro, vamos melhorar. Certinho. Aqui também. Tentar dar uma melhorada aqui no pescoço. Igualar um pouquinho os tons de cores. Do escuro para o claro. E aqui um pouquinho desse brilho da luz, que eu não gosto muito, prefiro aliviar. Certo, tá ótimo. Ctrl Shift Alt E, Ctrl J duas vezes. Agora eu vou aplicar uma nitidez, filtro, outros, tornar nítido, máscara de nitidez. 9 já tá bom, não fica muito forte. Selecionar a primeira camada, filtro, outros, alta frequência. Já consigo ver bastante detalhe. Um pouquinho a mais, tá ótimo. Normal, luz linear. Aqui eu já tenho a foto finalizada. Ctrl Alt Shift E, Z, que é a camada, a ferramenta Zoom. E aqui eu já tenho a imagem pronta, comparando. Já tenho prontinho. Então eu tenho aqui uma imagem um pouco mais escura, com uma
sem edição alguma. E aqui eu já tenho uma foto já com uma edição melhorada, né? Tons de pele e a parte de nitidez e a troca da roupa, da cor da roupa. Vamos dar um F aqui para finalizar e comparar. Perfeito. Então, finalizou. Vou selecionar todas as camadas aqui, se eu quiser, né, para deixar uma só, ou deixa do jeito que está, também não tem problema. Vamos lá, selecionar tudo, botão direito, mesclar camadas visíveis. Se eu quiser deixar, se eu quiser ter o histórico das camadas, principalmente na parte de baixo, onde eu apliquei também as cores, né, a troca de cor. Então, tirar a seleção aqui, botão direito, mesclar camadas visíveis. Essas aqui eu costumo deixar quando são seleções complicadas, né? E para finalizar, arquivo, exportar como, gerar um novo JPG. Aí nesse JPG eu posso selecionar a qualidade, o tamanho da imagem, né? Então aqui já é uma imagem pequenininha, então eu vou escolher o padrão, JPG, exportar, e vou dar um nome aqui para ela de trocar cor roupa. Salvar. Prontinho, então está feito.